Você devia agradecer todo dia por ter um teto, porque na sua idade ninguém mais te quer. A voz da Patrícia ecoou pela cozinha. Minha filha única, 43 anos, gritando comigo porque eu queimei o arroz do almoço. 6 meses morando na casa dela, ajudando com o neto, limpando, cozinhando, pagando R$ 300 por mês de ajuda simbólica. E agora isso. Na sua idade, mãe, você precisa entender seu lugar aqui. Mas ela não sabia de uma coisa. Eu tinha descoberto tudo. A fraude, o roubo, a traição. E hoje à noite tudo ia explodir. Meu nome é Ivone Martins da Silva. Tenho 72 anos. Fiquei parada na cozinha, o arroz queimado na panela. Patrícia bufou e saiu batendo o pé. Ouvi a porta do quarto dela bater lá em cima. Olhei pela janela da cozinha. A Sônia, vizinha da casa ao lado, estava no quintal dela regando as plantas. Ela me viu e desviou o olhar rapidamente, culpa estampada na cara. Culpa porque 3 meses atrás ela tinha me contado um segredo que virou minha vida de ponta cabeça. E culpa porque ela mesma era parte da podridão toda. 6 meses atrás eu era outra pessoa. Ivone, recém-viúva, acabada de perder o Geraldo depois de 43 anos de casamento, morando sozinha no apartamento de 2 quartos em Campinas, onde a gente viveu desde 1983. Patrícia insistiu tanto. Mãe, você não pode ficar sozinha. Vem morar aqui com a gente. Seu pai acabou de morrer. Você precisa de família perto. Eu resisti no começo. Tinha minha rotina, minhas amigas, a casa cheia de memória. Mas ela foi tão carinhosa, tão preocupada, que eu cedi. Grande erro. E lembrei. Lembrei da Sônia chegando na cerca no dia 28 de agosto, 3 meses atrás, me chamando baixinho. Dona Ivone, preciso te contar uma coisa. Lembrei dela dizendo que a Patrícia e o Fábio tinham vendido meu apartamento às escondidas, falsificado minha assinatura, roubado 50 mil de sinal. Lembrei de não querer acreditar, de achar que era mentira, de investigar por semanas até descobrir que era verdade. Voltei ao agora. A pasta com os documentos estava escondida debaixo do colchão do meu quarto. Fotos dos contratos falsos. Impressão da escritura original. Caderninho com todas as anotações. Hoje à noite, 7 horas, eu ia sentar a Patrícia, o Fábio e a Sônia na sala. E ia contar tudo. Tudo. Toquei o celular no bolso do avental. Mensagem que eu tinha enviado para Sônia há 1 hora. Preciso que você venha aqui hoje às 19 horas. Assunto sério, não falta. Ela tinha respondido. Tá bom. Olhei o relógio da cozinha. 5 da tarde. 2 horas. Respirei fundo. Nunca mais ia ser a Ivone que engole sapo. Nunca mais. Tudo começou em fevereiro de 2025. O Geraldo morreu no dia 14, terça-feira de carnaval, câncer no pâncreas que levou ele em 4 meses. 74 anos, meu companheiro de 43 anos de casamento. Funcionário público aposentado do INSS igual eu. A gente trabalhou junto, aposentou junto, envelheceu junto. E de repente eu estava sozinha. 15 dias depois do enterro, a Patrícia apareceu no apartamento com mala pronta. Mãe, arrumei seu quarto lá em casa. Você vem comigo hoje. Não aceito não como resposta. Tentei resistir. Filha, eu tenho minha vida aqui em Campinas, minhas amigas, a igreja. Mãe, você acabou de perder o pai. Você tem 72 anos. Não pode ficar sozinha numa casa vazia com tanto sofrimento. Vem ficar uns meses com a gente. Depois a gente vê o que faz com esse apartamento. Se aluga, se vende, se você quer voltar. O tom era carinhoso, preocupado, sincero. Eu acreditei, arrumei 2 malas. Deixei o apartamento trancado, móveis cobertos com lençol, contas no débito automático, chaves com a síndica. É temporário, eu disse para Dona Lourdes que morava no andar de baixo. Só até eu me recuperar. A casa da Patrícia em Valinhos era bonita. Sobrado de 3 quartos, quintal com churrasqueira, bairro tranquilo. Ela e o Fábio, marido dela de 46 anos, empresário de transportes, me receberam bem. Quarto arrumado com meus móveis favoritos que eles buscaram no apartamento. Café da manhã junto. Conversas na sala.
Os primeiros 2 meses foram bons. Eu ajudava com o Cauê, neto de 5 anos, filho do primeiro casamento do Fábio, que morava com eles em semanas alternadas. Buscava na escola, dava lanche, brincava, cozinhava para a família, limpava a casa, me sentia útil. A Patrícia trabalhava como coordenadora pedagógica numa escola particular, saía às 7 da manhã, voltava às 6 da tarde. O Fábio viajava direto a trabalho, segunda a quinta fora, fim de semana em casa. Eu ficava sozinha a maior parte do tempo. E foi aí que conheci a Sônia, vizinha da casa ao lado, 58 anos, divorciada, corretora de imóveis. Apareceu na cerca num sábado de abril pedindo açúcar emprestado. Simpática, falante, sorriso fácil. A gente conversou meia hora. Ela comentou que trabalhava muito, vivia sozinha, às vezes ficava doente e não tinha ninguém. Qualquer coisa é só chamar, querida, eu disse. Vizinha serve para isso. Ela sorriu. A senhora é um amor, dona Ivone. Em maio as coisas começaram a mudar. A Patrícia ficou mais seca, mais impaciente, reclamava de coisas pequenas. Eu deixava a luz acesa, usava muita água no banho, temperava a comida com sal demais. Mãe, a conta de luz veio cara. A senhora precisa economizar. Mãe, a senhora tá usando meu shampoo? Esse é caro, usa o da farmácia. Mãe, o Cauê não gosta de comida muito temperada, faz mais sem sal. Pequenas farpas, nada absurdo, mas cortavam. No dia 15 de maio, a Patrícia chamou conversa na cozinha. Mãe, eu e o Fábio conversamos. A gente adora ter a senhora aqui, mas a casa tem despesas. Seria legal se a senhora ajudasse com uns 300 por mês. Simbólico, sabe? Para luz, água, internet. R$ 300. Eu recebia 2.100 de aposentadoria. Não era muito, mas doeu. Doeu porque ela não pediu, estabeleceu. E doeu porque eu já ajudava com tudo. Cozinhava, limpava, cuidava do Cauê, mas eu paguei, sem reclamar. Junho foi pior. A Patrícia começou a sair de casa aos sábados de manhã. Vou na academia, mãe, volto pro almoço. E voltava só de noite. O Fábio viajava ainda mais. Eu ficava sozinha com o Cauê fim de semana inteiro. Um sábado, 21 de junho, a Sônia apareceu na cerca. Oi, dona Ivone, fiz marmita de estrogonofe, trouxe para a senhora. Fiquei tocada. Convidei ela para entrar. A gente almoçou junto na cozinha. Ela perguntou da Patrícia. Sua filha saiu de novo? Foi na academia. A Sônia fez uma cara estranha. Não disse nada, mas a cara ficou gravada. Julho. A Patrícia pediu que eu parasse de ligar para ela no trabalho. Mãe, eu tô ocupada, só liga se for urgente. Agosto. Comecei a me sentir invisível. A Patrícia mal conversava comigo. O Fábio chegava de viagem, cumprimentava com um beijo mecânico no rosto, subia pro quarto. Jantares em silêncio. Eu lavava a louça sozinha, enquanto os dois viam Netflix na sala. E então veio o dia 28 de agosto, quinta-feira de manhã. Eu estava regando as plantas no quintal quando a Sônia apareceu na cerca. O rosto dela estava tenso. Dona Ivone, a senhora pode vir aqui um minutinho? Fui até a cerca. Ela olhou para os lados. Movimento nervoso, suspeito. Eu preciso te falar uma coisa. É sério. Meu coração apertou. O que foi? Ela respirou fundo. E disse a frase que mudou tudo. Sua filha e o Fábio estão roubando você. Eles venderam seu apartamento sem você saber. Senti o chão desaparecer debaixo dos pés. Como assim venderam? A Sônia segurou minha mão por cima da cerca. Dona Ivone, eu vi os documentos. Semana passada eu vim tomar café aqui, a Patrícia me chamou e tinha papéis em cima da mesa da sala. Escritura, contrato de venda, recibo de sinal de R$ 50.000. Tudo no nome do seu apartamento em Campinas. Mas eu não assinei nada. Eu sei, por isso eu tô te contando. Eles falsificaram sua assinatura. As pernas bambearam. Segurei na cerca. Por que você tá me contando isso? Os olhos da Sônia encheram de lágrima. Porque a senhora sempre foi boa comigo. Me emprestou açúcar, conversou na cerca, fez marmita quando eu estava doente.
Eu não ia conseguir dormir em paz, sabendo que tão te enganando. Voltei para dentro da casa cambaleando. Sentei na cozinha, mãos suando frio. Patrícia roubando? Minha filha única? Que eu criei, eduquei, paguei faculdade particular? Não, não podia ser verdade. A Sônia estava enganada. Ou mentindo, ou viu errado. Mas por que ela mentiria? Patrícia chegou do trabalho às 6 da tarde. Normal. Sorridente até. Oi, mãe. Como foi o dia? Olhei para ela procurando sinais de mentira. Não vi nada. Ela parecia genuína. Foi bom, filha. Que bom. Vou tomar banho. Depois a gente janta. Subiu pro quarto. Fábio chegou às 8. Tinha voltado de viagem naquele dia. Cumprimentou com um beijo no rosto. Cansado, foi direto pro banho. Jantamos os 3. Conversa normal. Fábio contando da viagem. Patrícia comentando sobre problema na escola. Eu observava. Cada gesto, cada palavra. Procurando mentira. Não achei. Fui dormir confusa. Talvez a Sônia tivesse visto errado. Talvez fosse documento de outra coisa. Mas a dúvida tinha sido plantada. Durante setembro, tentei investigar. Liguei para o Banco do Brasil onde eu tinha conta. Queria saber se tem alguma movimentação estranha na minha conta. Atendente, a senhora precisa acessar o aplicativo ou o Internet Banking. Eu não sei usar isso. Pede ajuda para alguém da família. Pedi para Patrícia. Filha, você pode me ajudar a ver meu Internet Banking? Quero conferir minha conta. Ela olhou para mim com impaciência. Mãe, depois eu vejo isso. Tô com trabalho acumulado. Mas é rapidinho. Mãe, eu disse que depois eu vejo. Nunca viu. Tentei ligar para a imobiliária que administrava o apartamento antes dele ficar vazio. Número tinha mudado. Procurei na internet. Não sabia usar direito. Pedi para Patrícia de novo. Filha, você pode me ajudar a procurar o telefone da imobiliária central em Campinas? Mãe, pelo amor de Deus, eu não sou sua secretária. Procura sozinha. Desistir de pedir ajuda. No dia 12 de setembro, sábado, a Sônia apareceu de novo na cerca. E aí, dona Ivone, conseguiu verificar? Contei que não conseguia acessar documentos, que a Patrícia sempre arrumava desculpa. Sônia franziu a testa. Tá vendo? Eles estão escondendo. A senhora quer que eu ajude? Conheço um advogado bom, ele descobre tudo rapidinho. Não, obrigada. Ainda não quero acreditar que minha filha faria isso. Sônia apertou minha mão. Eu entendo, mas fica esperta. Comecei a procurar os documentos que eu tinha trazido de Campinas. Caixa de papéis velhos na parte de cima do guarda-roupa do meu quarto. Revirei tudo. Contas antigas, fotos, certidões. A escritura do apartamento não estava lá. Lembrei, tinha deixado no cofre pequeno que ficou em Campinas. Merda. No dia 25 de setembro, madrugada, acordei com sede. 3 da manhã. Desci para a cozinha beber água. E ouvi vozes abafadas vindo do escritório do Fábio no andar de cima. Subi devagar. A porta do escritório estava entreaberta. Luz acesa. Fiquei no corredor escuro escutando. Patrícia. Fábio, eu tô com medo. E se ela descobre? Fábio. Ela não vai descobrir. Relaxa. Tá tudo certo. Patrícia. Mas a Sônia viu os papéis. Tenho certeza que ela viu. Fábio. E daí? A Sônia não vai falar nada. Meu coração parou. A Sônia estava certa. Voltei para o quarto sem fazer barulho. Deitei na cama, coração disparado, mãos geladas. Patrícia tinha roubado meu apartamento. Minha filha. Chorei em silêncio. Lágrimas molhando o travesseiro. A casa toda dormindo menos eu. E lembrei. Lembrei da Patrícia pequenininha. 5 anos. Primeiro dia de aula. Chorando agarrada na minha perna. Não quero ficar, mamãe. Fica comigo. Eu agachei, sequei as lágrimas dela. Prometi. Eu volto te buscar. Sempre volto. E voltava. Todo dia. Pontualmente. Lembrei dela aos 15. Briga feia com o pai por causa de nota baixa em matemática. O Geraldo bravo, ela chorando trancada no quarto. Eu batendo na porta. Filha, abre aqui. Vamos conversar. Passamos a noite estudando juntas. Ela passou de ano. Lembrei da formatura dela. Pedagogia, 22 anos. Beca preta, capelo na cabeça, sorriso enorme.
Eu e o Geraldo na plateia aplaudindo de pé. Ela veio correndo, nos abraçou. Consegui por causa de vocês. Lembrei do casamento dela com o Fábio. 31 anos. Vestido branco simples, cerimônia pequena, ela linda, feliz. Eu chorei o tempo todo, e agora ela me roubava. Voltei ao agora. Amanheceu, levantei, lavei o rosto. Olhei no espelho. Mulher de 72 anos. Cabelo grisalho curto, rugas fundas, olhos vermelhos de choro. Mas alguma coisa tinha mudado. Não era mais a Ivone que chorava quieta. Era a Ivone que ia lutar. Peguei um caderninho velho que guardava na gaveta. Comecei a anotar. Datas, conversas, comportamentos estranhos. 25 de setembro. Ouvi Patrícia e Fábio conversando sobre se ela descobre. Confirmado, eles roubaram o apartamento. Escondi o caderninho na gaveta de roupa íntima. E comecei a planejar. Outubro chegou com calor, Valinhos sufocando, 35 graus às 3 da tarde. Eu continuava anotando tudo no caderninho, cada conversa estranha, cada vez que a Patrícia desviava de assunto quando eu perguntava do apartamento, cada viagem do Fábio. Mas eu precisava de prova concreta. No dia 9 de outubro, sexta-feira de manhã, inventei uma desculpa. Patrícia, preciso ir em Campinas resolver umas coisas do banco. Ela nem levantou os olhos do celular. Tá, mãe. Vai de ônibus? Vou. Peguei ônibus no terminal de Valinhos. 1 hora até Campinas. Desci no centro. Fui direto no cartório de registro de imóveis na Avenida Francisco Glicério. Moça na recepção, 20 e poucos anos. Sorriso profissional. Pois não? Preciso de segunda via da escritura do meu apartamento. Nome completo e endereço do imóvel. Dei os dados. Ela digitou. Olhou na tela. A senhora precisa trazer RG, comprovante de residência e pagar taxa de R$60. Trouxe tudo. Paguei. Demora quanto? 10 dias úteis. A gente manda pelo correio. Voltei para Valinhos de ônibus. Cheguei às 2 da tarde. Patrícia nem percebeu que eu tinha saído. Os dias se arrastaram. Eu esperava o correio ansiosamente. Rezava para que a escritura chegasse antes da Patrícia pegar. No dia 21 de outubro, terça-feira, o carteiro tocou a campainha. 12:00. Eu estava sozinha em casa. Envelope pardo. Cartório de registro de imóveis. Abri com mãos tremendo. Escritura do apartamento. Rua Barão de Jaguara, número 322, apartamento 41. Registrado em nome de Ivone Martins da Silva. Data do registro: 23 de abril de 1983. Nenhuma venda registrada. Sentei no sofá. Respirei. Então não venderam oficialmente ainda. Mas a Sônia tinha visto o contrato. Sinal pago. Significa que venderam extraoficialmente. Pegaram o dinheiro, mas ainda não registraram. Ou, será que a Sônia mentiu? Por que ela mentiria? Guardei a escritura debaixo do colchão junto com o caderninho. Precisava de mais prova. Sentei na cama. Olhei a escritura. E lembrei. 1983. Eu com 30 anos. O Geraldo com 32. A gente trabalhava junto no INSS em Campinas. Ele como contador, eu como atendente. A Patrícia tinha 1 ano, bebezinha ainda. A gente morava de aluguel num apartamento pequeno de 1 quarto no Cambuí. R$800 de aluguel, valor alto para a época. O Geraldo sonhava em comprar um imóvel. Ivone, a gente precisa do nosso. Pagar aluguel é jogar dinheiro fora. Juntamos durante 3 anos. Economizamos cada centavo. Não saíamos. Não viajávamos. Roupa era brechó. Comida era mercado barato. Em abril de 83 conseguimos apartamento de 2 quartos na Barão de Jaguara. 100 mil cruzeiros. Dinheiro velho antes do real. Valor absurdo na época. Mas a gente deu entrada de 30 mil que juntamos. Financiou o resto em 15 anos. Lembro do dia que assinamos a escritura. Cartório cheio. Tabelião lendo o documento com voz monótona. Eu e o Geraldo de mãos dadas. A Patrícia no colo dele, mexendo no gravata. Esse apartamento é da gente, amor, o Geraldo sussurrou. Nosso, de verdade. Pagamos o financiamento religiosamente.
Nunca atrasamos. Em 1998, 15 anos depois, quitamos. Festa pequena em casa. Eu, Geraldo, Patrícia com 16 anos. Mãe, pai, parabéns. Patrícia abraçou a gente. Vocês são fodas. Geraldo riu. Não fala palavrão, menina. Aquele apartamento era suor. Era sacrifício. Era sonho conquistado tijolo por tijolo. E agora a Patrícia, a menina que a gente criou naquele apartamento, estava vendendo ele às escondidas. Como? Como uma filha faz isso? Lembrei de mais uma coisa. Fevereiro desse ano. O Geraldo agonizando no hospital. Câncer no pâncreas terminal. Morfina para dor. Ele segurando minha mão, a voz fraca. Ivone, cuida do apartamento. É tudo que a gente tem. Não vende fácil. Promete. Prometo, amor. Ele morreu 2 dias depois, e eu tinha deixado a Patrícia roubar aquilo. Voltei ao agora. Limpei as lágrimas. Levantei da cama. Precisava de prova concreta. Precisava ver os documentos falsos que a Sônia tinha visto. No dia 26 de novembro, quarta-feira de manhã, a Sônia apareceu na cerca. O rosto dela estava pálido, nervoso. Dona Ivone, eu preciso falar com a senhora. É urgente. Fui até a cerca. O que foi? Ela olhou para os lados, respirou fundo e disse: Eu menti. Não tem venda de apartamento. Eu inventei. Senti o chão rachar. O quê? Lágrimas desceram no rosto dela. Eu inventei tudo. Eu tô tendo um caso com o Fábio há 5 meses. Eu queria destruir o casamento deles. Pensei que se a senhora desconfiasse da Patrícia, brigasse com ela, o casamento acabaria e ele ficaria comigo. Encostei na cerca. Pernas fracas. Mas eu não aguentei a culpa, Sônia soluçou. Ver a senhora sofrendo, investigando, me corroeu por dentro. Eu sou uma pessoa horrível. Me desculpa. Virei as costas sem responder. Entrei em casa, subi pro quarto. Caso com o Fábio. Então tudo era mentira? Mas... E a conversa que eu ouvi de madrugada? E se ela descobre? Do que eles estavam falando? Espera, espera. Desci correndo. Fui pro escritório do Fábio. Ele tinha viajado de novo, não estava em casa. Abri as gavetas. Procurei. E encontrei. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou fundo. Porque você sabe o que é confiar em quem a gente ama e descobrir traição. Deixa um like para que mais pessoas vejam isso. Se inscreve para nunca esquecer do seu valor. E clica em ripar. Isso ajuda histórias assim a chegarem em quem precisa. Me conta. Você já desconfiou de alguém da família? Escreve aí. Prepara o coração. O pior ainda vem. Pasta de plástico azul, escondida na gaveta debaixo do escritório. Embaixo de pastas velhas de imposto de renda. Abri. Dentro, contrato de compra e venda. Apartamento Rua Barão de Jaguara, 322, apto 41. Vendedor: Ivone Martins da Silva. Comprador: MG Empreendimentos Liteada. Valor: R$280 mil. Sinal recebido: R$50 mil. Data da assinatura: 15 de agosto de 2025. Minha assinatura no final do contrato. Perfeita. Falsa. Fotografei tudo com o celular. Cada página, cada detalhe. Guardei a pasta de volta exatamente como estava. Desci para a cozinha. Sentei. Mãos tremendo. A Sônia tinha mentido sobre o motivo. Disse que viu, por acaso, os documentos quando, na verdade, era amante do Fábio e tinha acesso à casa. Mas não tinha mentido sobre a fraude. Eles roubaram meu apartamento. 15 de agosto. 3 meses atrás. Enquanto eu morava aqui achando que estava sendo acolhida pela filha. Respirei fundo. Precisava agir. Agora. Liguei para o doutor. Valdemar Freitas, advogado velho que tinha ajudado a gente no inventário quando o Geraldo morreu. 80 e poucos anos, aposentado, mas ainda atendia casos de amigos. Dona Ivone, que surpresa! Como está? Doutor Valdemar, preciso de ajuda urgente. Contei tudo. A mudança para a casa da filha. A revelação da vizinha. A investigação. Os documentos falsos. Ele ficou em silêncio por segundos longos. Depois... Isso é crime grave, Dona Ivone. Falsificação de documento. Estelionato.
A senhora quer que eu entre com o processo? Ainda não. Primeiro eu quero confrontar eles, pessoalmente. Quero ver a cara deles quando eu mostrar que descobri. Compreendo. Mas depois a senhora vem aqui. A gente faz boletim de ocorrência. Isso não pode ficar assim. Vou sim. Obrigada, doutor. Desliguei. Olhei o relógio. 12:00. Patrícia chegava do trabalho às 6. Fábio voltava de viagem às 8. Mandei mensagem para Sônia. Preciso que você venha aqui hoje às 19 horas. Assunto sério. Não falta. Ela respondeu em 10 minutos. Tá bom. Passei a tarde preparando. Imprimi as fotos dos documentos falsos na impressora do escritório do Fábio. Peguei a escritura original debaixo do colchão. Peguei o caderninho com anotações. Organizei tudo numa pasta parda velha que achei no armário. Às 5 da tarde tomei banho. Coloquei vestido azul marinho simples. Penteei o cabelo. Passei batom. Olhei no espelho. 72 anos. Rugas. Cabelo grisalho. Mas olhar de aço. Hoje você recupera sua dignidade, Ivone. Falei pro espelho. 6:15 da tarde. Ouvi a chave na porta. Patrícia chegando do trabalho. Oi, mãe. Voz alegre. Normal. Como ela conseguia? Oi, filha. Tudo bem? Tudo. Que calor, hein? Vou tomar banho. Subiu pro quarto. Sentei no sofá da sala. A pasta parda no colo. Coração batendo forte. 8 da noite. Fábio chegou. Mala de viagem na mão. Cansado. Oi, dona Ivone. Cadê a Patrícia? Tá no quarto. Ele subiu. Ouvi os dois conversando lá em cima. Rindo. Normais. 8:30. Desci pra sala os dois. Patrícia de calça jeans e blusa branca. Fábio de bermuda e camiseta. Mãe, a gente vai jantar fora. A senhora quer que traga alguma coisa? Respirei fundo. Na verdade, eu preciso que vocês sentem aqui. Preciso falar uma coisa. Os dois se entreolharam. Agora, mãe, a gente tá com fome. Agora. O tom saiu firme, seco. Patrícia franziu a testa, sentou no sofá. Fábio sentou do lado dela. Toquei a campainha. 3 toques curtos. Patrícia olhou para a porta. Quem é? Espera aí. Abri a porta. Sônia, olhos vermelhos, mãos tremendo. Entra. Ela entrou. Viu Patrícia e Fábio no sofá. Empalideceu. Dona Ivone, o que... Senta ali. Apontei para a poltrona. Sônia sentou. Fechei a porta. Tranquei. Os 3 me olhavam, confusos, assustados. Sentei na outra poltrona, de frente para eles, a pasta parda no colo. Vocês 3, comecei, a voz saindo mais calma do que eu esperava. São pessoas horríveis. E lembrei. Lembrei do dia que trouxe a Patrícia do hospital. Bebê recém-nascida. Eu e o Geraldo com medo de tudo. Medo de deixar cair. Medo de machucar. Amor misturado com terror. Lembrei da primeira palavra dela. Mama. Com 1 ano e meio. Eu chorei de emoção. Lembrei da primeira vez que ela foi dormir na casa de amiguinha. 8 anos. Eu passei a noite acordada esperando ela voltar. Lembrei do primeiro namorado. 15 anos, eu dando conselho. Filha, namoro é bom, mas estudo vem primeiro. Lembrei da formatura, do casamento, de cada momento, e agora ela me roubando. Voltei ao agora. Vou contar uma história para vocês, falei. E no final, vocês vão sair da minha vida, para sempre. Patrícia tentou se levantar. Mãe, que história é essa? O que a Sônia tá fazendo aqui? Senta. Ela sentou devagar. Olhei para os 3, um por um. Sônia com a cabeça baixa. Lágrimas pingando no chão. Fábio tenso, joelho balançando, tique nervoso. Patrícia irritada. Braços cruzados. No dia 28 de agosto, comecei. A Sônia veio falar comigo. Disse que vocês 2, apontei para Patrícia e Fábio, tinham vendido meu apartamento às escondidas, falsificado minha assinatura, roubado 50 mil de sinal. Patrícia arregalou os olhos. Mãe, isso é... Cala a boca, não terminei. Ela fechou a boca, choque no rosto. Eu não acreditei no começo. Achei que era mentira, mas aí comecei a investigar. Tentei acessar meu internet banking. Você sempre tinha desculpa para não me ajudar. Tentei procurar documentos. Você desviava de assunto. E então,
No dia 25 de setembro, 3 da manhã, eu ouvi vocês conversando no escritório. E se ela descobre? Você disse, Patrícia. Ela não vai descobrir, você respondeu, Fábio. Fábio empalideceu. Aí eu soube que a Sônia tinha razão. Vocês roubaram meu apartamento. Silêncio denso. Ar-condicionado da sala zoando. Mas hoje, continuei, a Sônia veio me contar a verdade. Ela mentiu sobre o motivo de ter visto os documentos. Disse que viu por acaso. Na verdade, ela é sua amante, Fábio. Há 5 meses. Ela queria destruir seu casamento. Patrícia virou para Sônia. O quê? Sônia soluçou. Me desculpa, Patrícia. E você? Patrícia apontou para o Fábio. Você tá transando com a vizinha? Fábio abriu a boca. Fechou. Não saiu som. Levantei a mão. Calma. Ainda não terminei. Abri a pasta parda. Tirei as fotos dos documentos. Coloquei na mesa de centro. Depois da confissão da Sônia, eu fui procurar. E achei. Contrato de venda. Apartamento Barão de Jaguara. Comprador. MG Empreendimentos. Sinal, 50 mil. Data, 15 de agosto. Assinatura, perfeitamente falsificada. Patrícia olhou para os papéis. O rosto dela desmoronou. Fábio passou a mão no rosto. Respirei fundo. Agora, falei. Eu vou falar, e vocês vão ouvir. Tudo. Peguei a primeira foto, contrato de venda. Vocês venderam meu apartamento por 280 mil reais. Patrícia tentou falar. Mãe, deixa eu explicar. Eu disse que vocês vão ouvir, gritei. Ela recuou no sofá. Nunca tinha gritado com ela assim. Nunca. Respirei fundo. Mais baixo, mais firme. 50 mil de sinal. Recebido em agosto. Onde tá esse dinheiro, Patrícia? Silêncio. Onde tá? Fábio baixou a cabeça. A gente usou. Usou para quê? Para pagar dívida. Que dívida? Ele hesitou. Patrícia cortou. A empresa dele estava quebrando. Devia 200 mil para o banco. A gente precisava pagar, senão perdíamos tudo. Senti algo gelar no peito. Então vocês roubaram de mim para salvar a empresa dele? Patrícia se levantou. Não foi roubo, mãe. A gente ia te devolver, assim que a empresa se recuperasse. Como não é roubo se vocês falsificaram minha assinatura? A gente não tinha escolha. Tinha. Vocês podiam ter me pedido. E você ia emprestar 200 mil? Patrícia gritou de volta. Você que mal paga 300 por mês sem reclamar? Ficamos paradas, olhando uma para outra. A filha que eu criei, a mulher que eu amamentei, que eu ensinei a andar, que eu protegi de tudo, achando que tinha direito de roubar de mim. Sentei devagar, pernas fracas. Vocês me trouxeram para morar aqui porque queriam o apartamento, não porque se importavam comigo. Patrícia balançou a cabeça. Não, mãe, não foi assim. Foi exatamente assim. Bati a mão na mesa. Você insistiu tanto. Mãe, você não pode ficar sozinha. Mãe, vem morar aqui. Carinho falso, preocupação falsa. Tudo mentira para eu deixar o apartamento vazio e vocês venderem sem eu saber. Lágrimas desceram no rosto dela. Mãe, a gente estava desesperado. E eu? Quando eu fiquei viúva, sozinha, destruída, ninguém perguntou se eu estava desesperada? Mas eu não roubei ninguém. Patrícia sentou, cobriu o rosto com as mãos. Chorou. Fábio continuou calado. Sônia olhava para o chão. Peguei a segunda foto. Recibo do sinal. E você, Sônia? Ela levantou a cabeça. Você inventou essa história de preocupação com a vizinha. Mas, na verdade, você estava transando com o marido dela. Queria destruir o casamento. Me usou como ferramenta. Sônia soluçou. Eu sei. Eu sou horrível. Me desculpa. Desculpa não adianta. Levantei. Fui até a janela. Olhei a rua vazia. Noite quente de novembro. Eu vou contar para vocês uma história. A história do apartamento que vocês venderam. Virei de costas para a janela. De frente para eles. 1983. Eu tinha 30 anos. Seu pai tinha 32. A gente trabalhava no INSS ganhando mixaria. Você... Olhei para Patrícia. Tinha 1 ano.
Bebezinha ainda. A gente morava de aluguel num apartamento minúsculo de um quarto. R$ 800 de aluguel. Caro demais para nossa renda. Patrícia limpou as lágrimas escutando. Seu pai sonhava em ter um imóvel próprio. Ivone, a gente precisa do nosso. Pagar aluguel é jogar dinheiro fora. A gente juntou durante 3 anos. 3 anos, Patrícia. Sem sair, sem viajar, roupa de brechó, comida de mercado mais barato. Eu costurava a roupa de boneca sua em casa porque não tinha dinheiro para comprar pronta. Minha voz tremeu. Respirei fundo. Em abril de 83, a gente conseguiu. Apartamento na Barão de Jaguara. 100 mil cruzeiros. Dinheiro velho. Valor absurdo. Demos entrada de 30 mil que juntamos com sangue. Financiamos o resto em 15 anos. Fábio olhou para o chão. 15 anos pagando. Todo mês. Religiosamente. Teve mês que faltou comida em casa, mas a parcela do apartamento estava paga. Em 1998 quitamos. Você tinha 16 anos, Patrícia. Lembra da festinha que a gente fez? Bolo de chocolate. Você tirou foto com a escritura quitada na mão. Patrícia cobriu a boca. Lágrimas escorrendo. Aquele apartamento não é tijolo e cimento. É suor. É sacrifício. É cada domingo que a gente não saiu porque estava economizando. É cada roupa velha que eu usei mais um ano porque o dinheiro ia para o financiamento. Voltei para o sofá. Sentei, olhei nos olhos dela. E você vendeu, para pagar dívida de empresa do seu marido. Patrícia desmoronou. Chorou alto, soluçou. Fábio pôs a mão no ombro dela. Ela empurrou. Não me toca, isso é culpa sua. Fábio se levantou. Minha? Foi você que sugeriu vender o apartamento. Porque você disse que a gente ia perder tudo. E a gente ia, a empresa estava quebrando. Então você devia ter falado com a minha mãe, pedido ajuda de verdade, não roubado. Os dois gritando, se acusando. Bati na mesa de novo. Chega! Silêncio. Eu não terminei. Peguei a terceira foto. Assinatura falsificada. Vocês sabem como se faz isso? Falsificar assinatura? Precisa prática, precisa treino, precisa tentar várias vezes até ficar perfeita. Olhei para o Fábio. Foi você? Ele assentiu sem falar. Quantas vezes treinou? Umas 20. 20 vezes. Você sentou, pegou o documento com minha assinatura de verdade e copiou 20 vezes até ficar igual. E em nenhum momento pensou, isso tá errado, isso é crime. Isso vai destruir a vida de uma mulher de 72 anos que acabou de perder o marido. Fábio não respondeu. Responde, Fábio. Em algum momento você pensou em mim? Eu pensei que... Responde sim ou não. Você pensou em mim? Silêncio longo. Não, ele sussurrou. Obrigada pela honestidade. Peguei o caderninho, abri na primeira página. 25 de setembro, 3 da manhã. Ouvi conversa no escritório. Patrícia. E se ela descobre? Fábio. Ela não vai descobrir. Patrícia. A Sônia viu os papéis. Fábio. A Sônia não vai falar nada. Patrícia olhou para mim. Olhos arregalados. Você ouviu? Ouvi. Acordei com sede. Subi para a cozinha. Vocês estavam conversando. Porta entreaberta. Fiquei no corredor escutando. Fábio passou as mãos no cabelo. Puta merda. 3 de outubro. Você gritou comigo porque eu usei seu shampoo caro. Disse que eu devia usar da farmácia. Patrícia fechou os olhos. 12 de outubro. Você reclamou que eu deixo luz acesa. Que eu uso muita água no banho. Folheei o caderninho. 21 de outubro. Pedi sua ajuda para acessar internet banking. Você disse que estava ocupada. Nunca ajudou. Patrícia cobriu o rosto. 5 de novembro. Você disse que eu cozinho com sal demais, que o Cauê não gosta. Fechei o caderninho. Sabe o que todas essas coisas têm em comum? Todas foram depois de vocês venderem o apartamento, depois de receberem os 50 mil. Vocês conseguiram o que queriam e eu virei peso morto. Patrícia balançou a cabeça chorando. Não, mãe, não foi assim. Foi exatamente assim. Eu anotei. Cada humilhação,
cada desaforo, tá tudo aqui. Joguei o caderninho na mesa. E hoje, 5 horas atrás, você gritou comigo porque eu queimei o arroz. Disse que eu devia agradecer por ter um teto, que na minha idade ninguém mais me quer. Olhei nos olhos dela. Sua própria mãe. A mulher que te carregou na barriga 9 meses, que passou 30 horas de trabalho de parto para você nascer. Que acordou de madrugada todo dia durante 2 anos para te amamentar. E você acha que ninguém me quer? Patrícia soluçou alto. Eu te amo, mãe. Eu te amo tanto. Eu só tava desesperada. A gente ia perder tudo. Amor não rouba, Patrícia. Amor não mente. Amor não falsifica a assinatura. Levantei, peguei a pasta. Tirei o último documento. Escritura original. Sabe o que eu fiz no dia 9 de outubro? Fui em Campinas. Peguei ônibus sozinha. Fui no cartório. Pedi segunda via da escritura. Paguei R$ 60. Esperei 10 dias. E recebi isso aqui. Coloquei na mesa. Apartamento Barão de Jaguara, 322, apartamento 41. Proprietária, Ivone Martins da Silva. Nenhuma venda registrada. Fábio olhou para o papel. Empalideceu. Vocês venderam extraoficialmente. Pegaram o sinal de 50 mil, mas ainda não registraram a venda. Sabe por quê? Porque para registrar eu precisaria assinar pessoalmente no cartório. E aí o tabelião ia perceber que a assinatura do contrato é falsa. Fábio engoliu seco. Então vocês estavam esperando o quê? Que eu morresse? Que eu assinasse sem ler? Ou que o comprador desistisse e vocês ficassem com os 50 mil e o apartamento? Nenhum dos dois respondeu. Responde, Fábio. Qual era o plano? Ele olhou para o chão. A gente ia te convencer a assinar. Ia dizer que precisava regularizar uns documentos, que era burocracia. Você ia assinar sem ler. Ri. Um riso amargo, sem alegria. Então o plano era me enganar até o fim. Mãe, Patrícia começou. Cala a boca. Ela calou. Voltei para a pasta. Última coisa. Tirei envelope pequeno. Dentro, fotos antigas, polaroides amareladas. Espalhei na mesa. Patrícia bebê no colo do Geraldo. Patrícia criança no parquinho. Patrícia adolescente de beca na formatura. Patrícia de noiva no casamento. E em todas as fotos, eu, mais jovem, cabelo preto, sem rugas, sorrindo. 43 anos, falei, a voz quebrando pela primeira vez. 43 anos criando você, trocando fralda, dando mamadeira, levando no médico de madrugada quando tinha febre, ensinando a ler, ajudando com lição de casa, pagando escola particular que custava a metade do nosso salário, porque a gente queria o melhor para você. Toquei a foto da Patrícia bebê. Você chorava tanto à noite. Cólica. Eu andava pela casa com você no colo horas e horas. Cantava baixinho. Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Você dormia no meu ombro. Eu ficava com o braço dormente, mas não te largava. Patrícia chorou baixinho. Você teve pneumonia aos 5 anos. Ficou internada 1 semana. Seu pai estava viajando a trabalho. Eu dormi na cadeira do hospital todas as noites. Segurava sua mãozinha. Prometia que você ia ficar boa. Peguei a foto da formatura. Pedagogia. Você passou em 3º lugar. Eu e seu pai choramos de orgulho. Festa na nossa casa. Você abraçou a gente. Consegui por causa de vocês. Peguei a foto do casamento. Você casou aos 31. Vestido branco simples, cerimônia pequena, mas você estava linda. Eu chorei o tempo todo. Seu pai fez o discurso. Minha filha única, meu orgulho. Você era nossa princesa. Juntei as fotos. Guardei de volta no envelope. 43 anos. E no final, você me rouba, me humilha, me trata como lixo. Olhei para ela. Como? Como uma filha faz isso? Patrícia desmoronou. Deslizou do sofá. Ajoelhou no chão. Mãos juntas, implorando. Mãe, me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Eu errei muito. Eu estava desesperada, com medo de perder tudo. Eu não pensei direito. 3 meses, Patrícia. 3 meses você teve para pensar. Desde agosto, quando falsificaram minha assinatura. E continuou me enganando. Continuou me humilhando. Eu sei.
Eu sei que eu fui horrível, mas eu te amo. Eu sempre te amei. Amor que rouba não é amor, é interesse. Ela segurou minhas pernas. Mãe, por favor, a gente devolve o dinheiro, a gente cancela a venda, a gente faz o que você quiser, só não me abandona. Você é minha mãe, minha única mãe. Olhei para ela, ajoelhada, implorando. A menininha que eu criei, a mulher que me traiu. Você me abandonou primeiro, falei baixinho, quando decidiu me roubar. Patrícia gritou, um grito de dor pura. Desespero. Afundou o rosto no chão. Olhei para o Fábio, ele sentado no sofá, cabeça nas mãos. E você? Você arrastou minha filha para o crime, falsificou a assinatura, roubou 50 mil e ainda estava transando com a vizinha. Ele não olhou para mim. Você tem algo a dizer? Silêncio. Fala! Ele levantou a cabeça, olhos vermelhos. Eu sinto muito, dona Ivone. Eu estraguei tudo. A empresa, o casamento, a vida da Patrícia. Eu sinto muito. Desculpa não adianta. Olhei para Sônia. Ela encolhida na poltrona. E você? Você usou meu sofrimento para destruir um casamento. Contou sobre a fraude não por bondade, mas por vingança. Queria que eu brigasse com a Patrícia. Queria que o casamento acabasse. Aí, o Fábio ficaria livre para você. Sônia chorou sem parar. Vocês três, falei, olhando um por um, são as piores pessoas que eu conheci na vida. Peguei a bolsa, coloquei a pasta dentro. Eu vou embora agora. Vou pro meu apartamento, que ainda é meu. Que vocês não conseguiram roubar completamente. Patrícia levantou do chão. Mãe, não. Segunda-feira de manhã eu vou na delegacia. Vou registrar boletim de ocorrência, falsificação de documento, estelionato. Vocês vão responder criminalmente. Fábio se levantou. Dona Ivone, por favor, a gente devolve o dinheiro? O dinheiro vocês já gastaram. E mesmo que devolvessem, crime já foi cometido. Patrícia segurou meu braço. Mãe, pelo amor de Deus, eu sou sua filha. Olhei nos olhos dela. Você era minha filha. Agora você é uma criminosa que mora na mesma casa que eu morei por 6 meses. Soltei o braço. Nunca mais fala comigo. Nunca mais aparece na minha frente. Para mim, você morreu hoje. Patrícia gritou. Não, mãe, não faz isso. Eu preciso de você. Você precisava do meu apartamento, não de mim. Abri a porta. Olhei para trás uma última vez. Patrícia no chão chorando. Fábio de pé, paralisado. Sônia na poltrona, mãos no rosto. Vocês merecem um ao outro. Falei. Saí. A porta bateu atrás de mim. Noite quente de novembro. Rua vazia. Som de grilos. Chamei Uber no celular. Mãos tremendo. 5 minutos. Carro chegou. Motorista de uns 40 anos. Boa noite, pra onde? Campinas. Rua Barão de Jaguara, 322. Beleza. Entrei no carro. Coloquei o cinto. Olhei pela janela. A casa da Patrícia iluminada. Sombras se movendo lá dentro. O carro arrancou. Encostei a cabeça no vidro. Lágrimas desceram silenciosas. Doía. Doía como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Mas não voltei. Não ia voltar nunca mais. 1 hora de viagem. Campinas. Motorista parou na frente do prédio. Chegamos. Paguei, desci. Prédio velho de 5 andares, portão de ferro, interfone quebrado. Peguei a chave na bolsa. Nunca tinha tirado do chaveiro. Abri o portão. Subi a escada. 4º andar. Apartamento 41. Enfiei a chave na fechadura. Girei. A porta abriu. Cheiro de fechado. Móveis cobertos com lençol branco. Silêncio. Acendi a luz. Sala pequena. Sofá velho de tecido marrom. Mesa de jantar de 4 lugares. Estante com livros empoeiados. Fui até o quarto. Cama de casal. Lado esquerdo, meu. Lado direito, do Geraldo. Sentei na cama. Olhei o criado mudo dele. Óculos de leitura. Livro de bolso. Tudo como ele deixou. Deitei. Lado esquerdo. Travesseiro dele do lado direito intocado. Olhei para o teto. Mancha de umidade no canto. Lâmpada fraca. Fechei os olhos. E pela primeira vez em meses, dormi em paz.
24 de dezembro, véspera de Natal. Acordei às 7 da manhã com o sol entrando pela janela do quarto. Campinas quente desde cedo. 32 graus às 8 da manhã. Levantei. Fui até a cozinha. Coloquei café no coador. Cheiro de café fresco enchendo o apartamento pequeno. Sentei na mesa de fórmica amarela, a mesma onde tomei café com o Geraldo por 40 anos. Peguei a xícara velha com rachadura na borda. Olhei em volta. Apartamento silencioso. Mas diferente do silêncio da casa da Patrícia, aquele pesado, sufocante, cheio de mentira. Esse era silêncio bom. Escolhido. Meu. 26 dias tinham passado desde a noite do confronto. No dia 2 de dezembro, segunda-feira, fui na delegacia com o Dr. Valdemar. Registrei boletim de ocorrência. Falsificação de documento, estelionato, apropriação indébita. No dia 10 de dezembro, a polícia indiciou Patrícia e Fábio. Processo criminal aberto. Patrícia ligou 17 vezes. Mandou 43 mensagens, todas implorando perdão. Eu bloqueei o número. Fábio tentou vir no apartamento no dia 15. Toquei a campainha. Olhei pelo olho mágico. Vi ele parado na porta. Não abri. Ele ficou 10 minutos tocando. Desistiu. Sônia mandou carta pedindo desculpas. Rasguei sem ler. Os 50 mil? Procurador disse que talvez recuperasse parte. Talvez não. Mas o apartamento era meu de novo. Oficialmente. Legalmente. Levantei da mesa. Fui até a sala. Árvore de Natal pequena no canto. Comprei no mercado por R$ 30. Luzinhas piscando. Enfeites simples. Embaixo da árvore, presente embrulhado em papel vermelho. Para mim mesma. Livro que eu queria. 100 anos de solidão. Mais nada. Sem presente para filha. Sem presente para neto que nem conheci direito. Sem presente para genro criminoso. Só eu e o apartamento. Toquei a parede da sala. Pintura descascada, rachadura pequena no canto. Precisava reforma. Mas era meu. Conquistado com suor. Protegido com coragem. Celular vibrou. Mensagem da Lourdes, vizinha do andar de baixo. Dona Ivone, ceia de Natal aqui em casa amanhã, meio-dia. Vem, beijo. Sorri. Primeira vez em dias. Respondi. Vou sim. Levo farofa. Obrigada. Olhei a foto do Geraldo na estante. Retrato de casamento. 1979. Ele de terno marrom. Eu de vestido branco simples. Feliz Natal, amor. Eu protegi nosso apartamento, como prometi. Toquei o vidro da moldura. Sol batendo na sala. Calor de dezembro. Natal sozinha. Mas Natal em paz. Ninguém me roubando. Ninguém me humilhando. Ninguém me tratando como peso morto. Sentei no sofá velho. Abri o livro novo. Primeira página. Comecei a ler. 72 anos de vida me ensinaram algumas coisas importantes. Que confiança não se herda, se conquista. Que família nem sempre é quem tem o mesmo sangue. Que às vezes as pessoas que mais amamos são as que mais nos machucam. E me ensinaram que nunca, nunca é tarde para recuperar sua dignidade. Morar com os filhos depois dos 70 pode ser bom, pode ser acolhedor, pode ser amor de verdade. Mas se não for, não tenha medo de sair. Solidão digna é melhor que companhia que rouba sua paz. Acariciei a capa do livro. Respirei fundo. Eu estava bem. Sozinha, mas bem. Essa história acabou, mas tenho certeza que vai ficar com você. Se ela te tocou, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias assim. E me conta, o que mais te marcou? Foi a coragem dela de sair? Foi a traição da filha? Escreve aí embaixo. Tem muitas outras histórias de mulheres fortes esperando por você aqui. Se inscreve e clica em hypar para não perder a próxima.